Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, eu sou professora aqui do Dedicação Delta. Hoje a gente vai estudar um tema um pouco doutrinário de processo penal, mas que se vocês souberem esses princípios referentes à prova, vocês vão conseguir saber várias questões assim que vocês não sabem até pela intuição em relação à aplicação desses princípios. Então, eu trouxe a aula sobre os princípios gerais da prova. Quais princípios que são aplicados à prova no sentido daquelas provas que vão levar ao convencimento do juiz no processo penal? Bom, vamos só conceituar o que é prova. Então, prova é o conjunto de elementos produzidos pelas partes ou determinados pelo juiz, visando a formação do convencimento quanto a atos, fatos e circunstâncias. O objetivo dessas provas é auxiliar na formação do convencimento do juiz quanto à veracidade das afirmações das partes em juízo. E aqui, como a gente estuda também, para a parte policial, eu acho importante a gente diferenciar o que é prova e o que é elemento informativo. Então, a prova, para ela ser prova mesmo, ela tem que ser submetida ao contraditório e à ampla defesa. Normalmente na fase judicial, salvo aquelas provas cautelares irrepetíveis e antecipadas, que as cautelares e irrepetíveis, elas são feitas no inquérito policial e são transmutadas para o processo penal, que lá vão ter o contraditório diferido. Esses elementos informativos, então, eles são produzidos na fase pré-processual, sem a possibilidade de contraditório e ampla defesa. Aqui, para quem estuda para delegado de polícia, só quero fazer uma ressalva. Hoje, numa visão moderna do inquérito policial, nós estudamos sempre de maneira tradicional que o inquérito policial ele é inquisitivo e ele não tem contraditório e ampla defesa. Só que nessa visão moderna do inquérito policial é errado falar que não existe de maneira total a ampla defesa e o contraditório. Eles existem porque há uma leitura constitucional desse inquérito policial e que em algumas fases ali é possível e devido aplicar essa ampla defesa e o contraditório, ainda que limitados. Só a gente pensar que o contraditório é aquele binômio informação e reação. Então, é possível ser cientificado dos atos e oferecer a sua versão. Então, por exemplo, o investigado ele foi indiciado em inquérito policial. Quando ele foi indiciado, ele vai saber as razões daquilo que leva ele a ser o autor provável daquele crime. Bom, quando ele vai fazer o interrogatório, após ter essa ciência, ele vai oferecer ali, se quiser, a sua defesa. Então, há uma defesa, porque o interrogatório ali também está sendo um meio de defesa, e o contraditório no sentido de reagir àquela informação trazida, oferecendo ali a sua versão, trazendo, se for o caso, elementos de informação para aquele inquérito policial que possam demonstrar que ele não é o autor do fato. Então, há essa aplicabilidade da defesa do contraditório em razão de ser limitada, mas é errado falar que não existe. Bom, então voltando aqui, o artigo 155 do CPP, ele fala que o juiz ele vai formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, que a gente chama ali de elementos migratórios, que em que pese terem sido produzidos no inquérito policial, na fase pré-processual, eles vão poder fundamentar uma condenação, porque eles foram transmutados até a prova, o processo penal. Então, iniciando aqui os princípios, o primeiro princípio que a gente vai falar é o princípio da comunhão das provas. As provas, elas não pertencem às partes que produziram elas ou que trouxeram elas para os autos. Elas pertencem ao processo. Então, muitas vezes, uma parte traz uma prova, mas a outra pode usar algum argumento daquela prova para refutar aquele argumento trazido pela outra parte. Então, essa prova, ela pertence ao processo, podendo ser valorada tanto pelas partes como pelo juiz. Isso traz até uma discussão que eu acho importante saber, que é do artigo 401 do CPP, que na inquirição das testemunhas, a defesa ela pode arrolar 8 testemunhas do procedimento ordinário e a acusação também pode arrolar 8, mas o parágrafo 2º desse artigo 401 diz que a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvados o disposto no artigo 209. Esse artigo 209, ele versa sobre a possibilidade do juiz querer ouvir a testemunha ainda que a parte desista. Há uma corrente doutrinária
que diz que pela existência desse princípio da comunhão das provas, como a prova pertence ao processo, a concordância da parte contrária na desistência, ela seria indispensável. Então, para você arrolar, para você desistir da oitiva de uma testemunha arrolada, você precisaria da concordância da parte contrária. Já a lei, né, o disposto ali no CPP e a jurisprudência do STJ diz que não precisa da concordância da parte contrária. Mas, se for perguntado, a relação desse 401, parágrafo 2º, é justamente com o princípio da comunhão da prova. Porque a partir do momento que se acosta ao auto ou prova, ou se arrola a testemunha, essa prova pertence ao processo. Um outro princípio, então, e esse é importante porque ele se subdivide, é o princípio da oralidade. Então, as provas elas devem ser realizadas oralmente na presença do juiz, tanto quanto possível, para garantir que o juiz vai estar presente naquela produção probatória e ter contato com a prova. E aí tem esse princípio que se subdivide da concentração, então o subprincípio da concentração, que tanto quanto possível, a produção probatória deve ser feita em uma audiência ou no menor número delas. E da imediação, que é necessário assegurar que o juiz tenha contato físico com as provas a fim de valorá-las melhor na sentença. Então, quando ele está ali participando da produção probatória, ouvindo uma testemunha, presencialmente ali, ele consegue aferir melhor aquela produção probatória e valorar melhor quando ele for utilizar na sentença. Próximo princípio que é muito importante é o do contraditório. Toda alegação fática ou apresentação de prova feita no processo por uma das partes enseja o direito da parte adversária de se manifestar. É o binômio informação-reação. A informação é o direito de conhecer aquelas alegações, de ser informado do que está sendo, né, principalmente ali a defesa, saber o que está sendo alegado contra ele, e a possibilidade de reagir, oferecendo ali provas, elementos contrários ou que ajudem a descredibilizar a tese da outra parte. Só que é importante que o contraditório ele não se aplica só para a defesa, ele se aplica também à parte acusadora, sendo que também deve ter ciência, né, ser informado do que está acontecendo no processo, digamos assim, ser informado da defesa da parte, então não é aplicado só para a defesa. O princípio da não autoincriminação, que a gente muito estuda, que o acusado ele não pode ser compelido a produzir provas contra si. Então, ele é uma decorrência do direito ao silêncio. Se ele tiver que produzir provas contra si, ele pode não se manifestar, ele não pode ser obrigado. Aqui é um princípio muito importante que sempre cai em prova, que é o da vedação às provas ilícitas. É um princípio constitucional presente lá no artigo 5º, que diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Aqui, a doutrina até faz uma distinção entre ilicitude e legitimidade da prova. A ilicitude seria aquela violação na colheita de direitos materiais, né, constitucionais e legais. Então, uma confissão obtida por meio de tortura seria um exemplo de meio ilícito. E ilegítimo seria aquela prova que ela foi colhida com alguma inobservância de uma norma processual, que causa a sua nulidade. E o artigo 157 também traz essa inadmissibilidade, trazendo também, após ali no rol dos parágrafos, que as derivadas das ilícitas, do que nós conhecemos como teoria dos frutos da árvore envenenada, também não vão poder ser utilizadas. Então, é um princípio com viés constitucional e legal, muito importante para as nossas provas. E por fim, gente, eu quero trazer uns princípios que a doutrina mais contemporânea trouxe, o professor Geraldo Prado, que principalmente cai sobre a cadeia de custódia. Então, a cadeia de custódia, ela serve para preservar a integridade daquela prova, desde a sua coleta até a sua análise e, posteriormente, utilização no processo. E o professor Geraldo Prado, ele diz que incide sobre a cadeia de custódia o princípio da mesmidade e da desconfiança. O que são esses princípios? Que não são muito tradicionais, mas também caem muito com relação a esse tema. Então, o da mesmidade é a garantia de que a prova valorada é exatamente integralmente aquela que foi colhida, correspondendo, portanto, à mesma. Então, a cadeia de custódia, ela serve, né, para a gente
coletar a prova e garantir que, ao final, a prova valorada é aquela prova que foi coletada, sem nenhuma adulteração, sem nenhum meio que possa incriminar ali em razão de uma adulteração de prova. Por isso, a cadeia de custódia é muito importante na preservação da prova para ser utilizado no processo. E o princípio da desconfiança é a exigência de que as provas devem ser acreditadas, submetidas a um procedimento que demonstrem que corresponde ao que a parte alega ser. Então, desconfiança no sentido de que até se fala de regras de acreditação, que seria a possibilidade de submeter essa prova a uma perícia, por exemplo, a um exame que garanta que aquela prova é a mesma colhida lá no começo. Então, é possibilidade ali de ter uma legitimação por meio de um exame. Então, sempre que ela for desconfiada da sua integridade, deve-se ter alguma maneira de legitimar aquela prova de maneira a corroborar com o princípio da mesma idade. Bom, esses foram os princípios que reputei mais importantes. Tem alguns outros que não são tão cobrados, mas esses com certeza despencam em prova. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima aula, bons estudos. Deixem aqui nos comentários algum assunto que vocês querem que a gente discorra, que o nosso canal vem sempre trazendo muita novidade para vocês e para os nossos alunos. Tá bom, gente? Obrigada, até a próxima.